Jesus. Se você ama a Cristo, tem que amar o corpo de Cristo. E tem que pagar o preço dele, que é fazer parte dessa comunidade fantástica, espalhada no mundo todo, chamada igreja. Não existe igreja invisível. Igreja invisível é uma utopia, porque não tem pastor invisível. Eu estou aqui, vocês estão me vendo. Não tem ministério invisível, não tem célula invisível, não tem alguém que chega para lhe ajudar num momento de crise, um momento que você precisa de apoio. Não tem o cristão invisível. Quem veio? Não sei, mas alguém veio. Não, foi alguém que chegou, alguém que é parte dessa família chamada igreja. E aí nós celebramos aqui, no dia 3, uma grande festa, com a presença do bispo Stuart de Chicago. Vão ter 2 bispos aqui confirmando, eu e o bispo Stuart. Pela primeira vez vamos fazer uma dupla confirmação e vai ser uma beleza. Você quer fazer parte dessa festa? Os introdutores têm uma folhinha, você preenche, a gente vai já juntando os nomes. Na sua célula, a célula, os plugs, eu disse, os plugs são as células de adolescentes. Eu disse, o plug, a célula de adolescentes, que trouxer mais pessoas para se confirmar nesse primeiro semestre, eu vou fazer um churrasco para todos eles. Convidei eles lá para casa. Vão para a minha casa, eu vou fazer um churrasco. Costinha disse que ia me ajudar. Eu vou lá fazer um churrasco. Eles estão aí na competição agora para ver quem traz mais gente para ganhar o churrasco do bispo. O pão do bispo, churrasco do bispo. O bispo tem um filho que é chefe, então vai nessa onda ganhando pela comida. Eu fui ganho. Não vou falar isso não. Então, concílio masculino também estamos nos aproximando. Junho aqui, 2 a 5. Se você não fez concílio ainda, é a sua chance de participar. Procure saber o que significa passar um final de semana sendo abençoado ali. E dia 1º de junho, quarta-feira, inauguraremos o Ministério Feminina da Paz. Feminina é o Ministério das Mulheres aqui da igreja, que vai ser iniciado com culto na quarta-feira. Toda a primeira quarta-feira do mês tem o culto das mulheres, o culto do Feminina aqui na Paz. Nesse primeiro culto, eu convidei como pregadora a esposa do pastor Daniel, Liliane. Tem uma palavra fantástica, um livro que ela acabou de escrever sobre vivendo as estações da vida. Vai trazer uma palavra, uma mulher de Deus, vai nos abençoar aqui, quer dizer, abençoar vocês, né? Que a gente vai estar assim, comendo pizza aí e tal, mas vai ser o culto das mulheres, toda primeira quarta-feira do mês, e outras ações que vão ser aqui divulgadas durante o culto. As mulheres vão divulgar o que o Ministério Feminina vai fazer. Tem uma conferência aí em setembro, muita coisa acontecendo, graças a Deus. Esses são os avisos, já esgotamos o nosso tempo de aviso. Vamos louvar o Senhor que é bom. Em seguida vamos ter um momento de oração, de intercessão. Cruz da maldição, da vergonha e solidão, cruz do gosto do fel, silêncio do céu, que se entregar por amor. Deus se esvaziou, assumindo o meu lugar, seu sangue verteu. Cruz onde o Rei dos Reis suportou a dor de carregar os meus pecados. Cruz, cruz o meu Jesus, servo sofredor, o Cordeiro imaculado. Cruz, palco do amor, onde Deus venceu a morte. Cruz que seria o fim, cruz
cruz da maldição, da vergonha e solidão, cruz do gosto do véu, silêncio do céu, que se entregar por amor. Deus se esvaziou, assumindo o meu lugar, seu sangue verteu. Cruz, onde o Rei dos Reis suportou a dor de carregar os meus pecados. Cruz, cruz do meu Jesus, servo sofredor, o Cordeiro imaculado. Cruz, o palco do amor, onde Deus venceu a morte. Ele está vivo, Ele está vivo, Ele está vivo, Ele está vivo. Cruz, onde o Rei dos Reis suportou a dor de carregar os meus pecados. Cruz, cruz do meu Jesus, servo sofredor, o Cordeiro imaculado. Cruz, o palco do amor, onde Deus venceu a morte, onde Deus venceu a morte, onde Deus venceu a morte. Aleluia. Amém. Louvado seja o Senhor. É um privilégio para nós, cristãos, termos esse acesso a Deus. Quando nós cantamos uma canção como essa, que falamos da cruz, que falamos do acesso que temos a Deus através do sacrifício de Jesus na cruz, do que recebemos porque Ele morreu na cruz, do que temos como garantia a salvação porque Ele na cruz deu a sua vida por nós. Então esse é o momento onde nós, por esse privilégio, podemos entrar em sintonia total com o Criador do Universo através das nossas orações. Não faça desse momento apenas um intervalo no culto, mas seja o seu momento de oração. Você pensa em alguém, você quer interceder por alguém, coloque nesse momento. Você está pensando na sua vida, coloque nesse momento, porque nós vamos aqui confessar os nossos pecados, que nós temos errado, e também interceder pela vida e por tantas coisas que nós precisamos interceder. Então faça desse momento o seu momento com Deus, e que ninguém atrapalhe isso. Ore comigo, vamos continuar agora em oração. Que o seu coração possa se aquietar para ouvir a voz de Deus também. Deus amado, na tua presença, Pai, nós nos colocamos como os teus filhos e filhas, tua igreja aqui nesse lugar. E antes, Senhor, de tudo, queremos reconhecer a nossa fragilidade, reconhecer que temos pecado, que temos errado, que temos feito aquilo que não agrada o teu coração, e por isso, nós reconhecendo isso, nos colocamos aqui pedindo, Senhor, que tu venha e cubra-nos com a tua graça, envolva-nos com
o teu perdão, com a tua misericórdia. Não olha, Senhor, para aquilo que nós dissemos, não olha para aquilo que nós pensamos, para aquilo que fizemos, porque nós queremos pedir o teu perdão e sabemos que tu és um Deus de perdão, um Deus de misericórdia. Afasta de nós todo erro, todo pecado. Também queremos interceder, nós queremos interceder por esse mundo tão distante de ti, por essa nação, Brasil, nesses momentos de tanta indefinição. Nós pedimos mais do que tudo, Senhor, a tua luz, discernimento. Oramos por todos os poderes legislativo, executivo. Oramos pelo presidente em exercício, pelo presidente afastada, pelo Congresso Nacional, pela Assembleia Legislativa, pela Câmara de Vereadores, pelo prefeito, o governador, aqueles que têm o poder de legislar sobre o povo. Nós intercedemos pelos tribunais, por essa classe, pelos parlamentares desse país. Traga justiça, Senhor. Usa-nos também para nos fazermos instrumentos de transformação nesse mundo, nessa sociedade. Colocamos diante de Ti essa região e aqui a ação das igrejas, da nossa igreja, nesse local. Pedimos que Tu nos faça cada vez mais um arauto aqui, Senhor. Que esse local seja cada vez mais conhecido como uma casa de bênção, como uma casa de oração, uma casa de transformação pela Tua presença no nosso meio. Oramos pelos enfermos, aqueles que estão agora na nossa mente, no nosso coração. Pedimos uma unção, Pai, uma bênção de cura, de restauração, de saúde. Estamos colocando diante de Ti essas pessoas que estão sempre no nosso boletim. Colocamos diante de Ti a vida de Raíssa. Intercedemos por ela, por todo o tratamento. Restaura, Senhor, a vida da Tua filha, da Tua serva. Ouve a oração do Teu povo agora, Senhor, que clama pelo Deus da saúde, o Deus da salvação, o Deus da cura, o Deus da libertação. Tudo nós colocamos diante de Ti. Não que tenhamos qualquer mérito para isso, mas pelo mérito de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Glória a Deus. Muito bom, né? Os cristãos têm esse privilégio de chegar à presença de Deus. Às vezes tem gente que fica até intrigada, mas é só isso. Você apenas fala com Deus assim, assim mesmo. Porque Ele disse: onde houver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu ali estarei. Estou contando aqui um bocado, então o Senhor está aqui no nosso meio. Nós vamos fazer a leitura bíblica dessa manhã. Ela está em Gênesis 24. Gênesis 24. Gênesis 24. Nós vamos para o versículo 52. Lá para frente. Gênesis é bom que ninguém erra, né? Deixa eu ver aqui, viu? Esse negócio de Bíblia que não é de papel, né? Gênesis 24. Então nós vamos lá para o versículo 52. Se você não tem uma Bíblia, eu deixei a minha no carro, estou com a Bíblia eletrônica aqui. Você me acompanha pela tela aí, que o texto vai ser colocado ali, ó. Diz assim a palavra do Senhor. Quando o servo de Deus Abraão, quando o servo de Abraão ouviu o que disseram, curvou-se até o chão diante do Senhor. Então o servo deu joias de ouro, de prata e vestidos a Rebeca. Deu também presentes valiosos ao irmão dela
e a sua mãe. Estou em dúvida se é esse texto aqui mesmo. É isso mesmo. Ao se levantarem na manhã, ele disse: deixe-me voltar ao meu senhor. Mas o irmão e a mãe dela responderam: deixe a jovem ficar aqui mais uns 10 dias conosco, então você poderá partir. Mas ele disse: não me detenham. Agora que o Senhor coroou com êxito a minha missão, vamos despedir-nos e voltarei ao meu senhor. Então lhe disseram: vamos chamar a jovem e ver o que ela diz. Chamaram Rebeca e lhe perguntaram: você quer ir com esse homem? Sim, quero, respondeu ela. Despediram-se, pois, de sua irmã Rebeca, de sua ama, do servo de Abraão e dos que o acompanhavam, e abençoaram Rebeca, dizendo-lhe: que você cresça, nossa irmã, até ser milhares de milhares, que a sua descendência conquiste as cidades dos seus inimigos. Então Rebeca e suas servas se aprontaram, montaram seus camelos e partiram com o homem, e assim o servo partiu levando Rebeca. Isaque tinha voltado de Beer-Larói, pois habitava no Néguev. Certa tarde saiu ao campo para meditar. Ao erguer os olhos, viu que se aproximavam camelos. Rebeca também ergueu os seus olhos e viu Isaque. Ela desceu do camelo e perguntou ao servo: quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? É o meu senhor, respondeu o servo. Então ela se cobriu com o véu. Depois o servo contou a Isaque tudo o que havia feito. Isaque levou Rebeca para a tenda da sua mãe, fez dela sua mulher e a amou. Assim, Isaque foi consolado após a morte da sua mãe. Essa é a palavra do Senhor e nós damos graças a Deus por ela. Nós estamos pensando aqui na Paz, nesses dias, nós estamos ministrando sobre o desafio de ser família. Desafio de ser família. Ser família nos dias de hoje é um grande desafio. O posicionamento da sociedade, o posicionamento de grupos, parece que empurram a família para uma posição constante de defesa. Parece que a família tem que estar se defendendo o tempo todo. E tem mesmo, porque o ataque parece um bombardeio sobre ela. Mas como nós temos dito, isso parece uma campanha intencional de desestruturação da família. Existe alguém querendo destruir a família. Nós sabemos que é o inimigo comum de todos nós. Mas nós cristãos, nós entendemos diferente. Nós entendemos como cristãos que o papel da família como plano de Deus, e preste atenção nisso, o papel da família está dentro do plano de Deus, porque perceba que todas as grandes intervenções de Deus na história se deram através de uma família. As famílias sempre foram, desde o começo, se for olhar lá para trás, você vai encontrar Adão e Eva, vai passar por Noé, foi família, vai passar por vários profetas que foram famílias, vai passar por Davi, que foi família, você vai passar por tantos outros, vai chegar a José e Maria, que foi família, e trouxe Jesus, que é o Salvador, o Messias esperado. Sempre a família, desde Abraão até Jesus Cristo, até os dias de hoje, tem um papel fundamental na transmissão das boas novas, do projeto de Deus, das intervenções de Deus nesse mundo. Mas a família sempre foi uma instituição muito forte, por isso que ela sobrevive, não obstante os grandes ataques, as grandes campanhas que se travam hoje contra a família. Ela sempre foi muito, muito forte, ela sempre se superou bastante. Basta observar a história da família de Abraão, que vimos a semana passada, que superou tantos e tantos obstáculos e foi uma família abençoadora. Nós estamos aqui hoje por conta da família de Abraão, que levou adiante e trouxe o povo de Deus, e trouxe Jesus, e trouxe todos nós. Uma grande nação farei a partir de ti. E Abraão deu esse avante para o povo de Deus. Então hoje nós vamos continuar ministrando essa série Desafio de Ser Família. Vamos trabalhar o assunto, o tema hoje é família que supera.
família que supera. É um tema bastante importante, muito importante para mim e para você, porque nós estamos precisando de superação o tempo todo. Os princípios servem para você que tem uma família, para você que ainda talvez não tenha constituído, para você que não esteja vivendo um ambiente familiar num momento muito intenso. Mas os princípios que nós vamos trazer aqui, eles nos servem para a nossa vida cristã como um todo. Servem para a nossa vida como em todas as áreas da nossa vida. Para solteiros, casados, maridos, esposas, filhos, netos, sogra, até sogra vai ser abençoada nessa palavra de hoje. É a história de Abraão, a história de Isaac. Abraão e daí Isaac e Rebeca. E seus filhos e sua família. O pano de fundo é muito interessante. A família de Isaac. Abraão já estava, Isaac é filho de Abraão, né? Abraão, Isaac, Jacó. Abraão estava já na sua velhice e queria que o seu filho Isaac casasse. Então, ele não deu, assim, não é como hoje, né? Ele disse para o servo dele, arrumou um servo lá da sua serventia, e disse, olha, volte à terra dos meus pais, dos meus descendentes, e vá buscar uma mulher para o meu filho. O filho estava lá no campo, cuidando das coisas, e o pai estava arrumando o casamento dele. Eu não quero que ele case com nenhuma dessas mulheres dessa região, precisa ser, porque havia a promessa, precisa ser da minha descendência. Aí manda o servo, numa caravana, ir atrás de uma mulher, lá na terra de Abraão, lá na terra de onde ele veio. E o servo vai, que tinha que ir. E aí ele se encontra lá uma moça, num poço, naquela região, e diz ao Senhor, olha Senhor, eu vou... Talvez seja essa. Então, eu vou pedir água, se ela der água para mim e disser que vai dar para o meu camelo, é porque deve ser ela mesma. Aquele tipo de teste que a gente não deve fazer muito, né? Mas ele fez. A gente não aconselha não, mas ele fez, né? E a mulher, a jovem que estava lá, pegou água, ele pediu, ela deu e disse, os seus camelos devem estar com sede, vou buscar água também para os seus camelos. Ele disse, opa, é essa. Aí disse, olha minha jovem, tem lugar para mim passar na sua casa hoje à noite, com a minha caravana aqui? Eu queria ir na casa da sua família, dos seus pais. Ela disse, claro que tem comida para os camelos, tem tudo. E levou lá. E chega lá, ele explica o que ele veio fazer. Olha, eu sou servo de Abraão, ali era a família de Abraão, os parentes de Abraão eram parte daquela família, e eu vim aqui buscar a esposa para o filho de Abraão, parente de vocês. E eu vi essa jovem, e Deus falou que é ela, e ela não estava na sala, provavelmente, e ele disse ela, e disse, olha, peraí, vamos chamar ela para ver se ela concorda, né? Em algum momento consultaram a jovem. Disse, não, pode chamar ela. Ela disse, você quer ir com esse pessoal? Eu disse, quero. O que a gente leu aqui, quero. Aí ele foi, e levou a jovem de volta para casar com Isaac. Isaac não devia estar sabendo de nada disso. Mas o pai provavelmente tinha dito, olha, sua esposa está a caminho. Isso a gente pode dizer para um filho, sua esposa está a caminho, pela fé, ore. Mas não, já estava mesmo a caminho, estava nos camelos já vindo. E de repente veio, sabe que a Bíblia fala dessas coisas, teve um amor à primeira vista. Sabia que teve um amor à primeira vista? Quando Isaac estava meditando no campo, você viu que a Bíblia disse? Isaac estava meditando no campo, olhando para as montanhas, para o deserto, e de repente ele vê uns camelos surgindo na montanha, e de repente os olhos dele se fixam. Quando os olhos dele se fixam, não foi nos camelos, claro. Ele viu uma jovem, começou a ficar interessado, e ela, por sua vez, perguntou ao servo, quem é aquele rapaz? Essa pergunta, né, sugere alguma coisa. Quem é aquele rapaz? Não que eu esteja interessado, mas quem é aquele rapaz? Esse é o servo, é o filho do meu senhor. Ela desce do cavalo, do camelo, encontra-se com Isaac, troca aquele olhar de primeira vista e pumba. Isaac casou com Rebeca. Amor à primeira vista. Na Bíblia, você viu amor à primeira vista. Sem muita opção, mas foi amor à primeira vista. Mas essa família viveu momentos muito difíceis também. Tiveram 2 filhos, Jacó e Esaú, inicialmente. E os 2 eram gêmeos, começaram a brigar no ventre, para saber quem saía primeiro. A briga já começou ali no ventre. E não deu outra coisa. Quando eles nasceram, os pais erraram porque tiveram preferência por filhos. Isaac gostava de Esaú, porque Esaú fazia
uma comida muito boa, um cozido lá, e Rebeca gostava de Jacó. Não sei porquê, mas ela gostava de Jacó. Isaac disse, eu gosto dele por causa da comida dele que é muito boa. E tinha as preferências, houve dramas, porque a mãe tomou partido, fez alguns embrólios lá, envolvendo o filho, que a gente vai ver aqui hoje. E Jacó vai comprar a primogenitura, porque a primogenitura, o filho primogênito, tinha muitos direitos, direito da bênção, direito provavelmente a heranças, etc. E Jacó compra de Esaú. Esaú era o primogênito. Ele compra por um prato de lentilha, e Esaú vende, o que é pior. No fim, eles ficaram inimigos, porque a mãe com as suas preferências, o pai também, eles ficaram inimigos. Um queria matar o outro. Mesmo assim, houve prosperidade em ambos os filhos, nas suas famílias, prosperaram na terra de Israel. Então, toda família envolve dramas, envolve desafios. O que é bom na Bíblia é que a Bíblia, a palavra de Deus, ela não omite essas coisas. Ela mostra abertamente o que se vive. Os dramas do ser humano estão abertamente explícitos na palavra de Deus. A Bíblia narra a vida de Davi como um homem falho, um homem necessitado, um homem que falhou, que errou, mas que tinha um coração segundo a vontade de Deus, que se restaurou, e a palavra de Deus mostra como ele foi restaurado e se tornou o grande líder de Israel. Ou seja, a Bíblia dá esperança a todos nós, porque mostra que a vida é um desafio, que ser família hoje é um desafio, mas que há possibilidade de restauração, que há possibilidade de nós superarmos todas as coisas. Então eu pergunto, o que nos ajuda, baseado nessa história que nós vimos aqui, rapidamente, você pode ler melhor, o que nos ajuda nessa história como exemplo de superação? Tem muitas coisas, claro, mas alguns exemplos, algumas particularidades dessa história podem fortalecer a minha vida, a sua vida. Por exemplo, eu percebo nessa história que uma coisa que pode me ajudar a superar os meus desafios na vida e também na família é que eu possa ter as nossas próprias experiências com o Senhor. E aqui ficou claro isso. Porque em qualquer realidade, nada melhor do que as suas próprias experiências para ajudar você a superar os seus desafios da vida. Fortalece muito quando nós presenciamos o testemunho de alguém, fortalece muito quando nós lemos, e nós lemos muita coisa sobre o Deus agindo, fortalece muito quando nós assistimos, quando nós participamos, quando nós vamos sendo informados de experiências que Deus tem feito na vida de pessoas que têm tido experiências com Deus. Mas a experiência vivida, ela é um combustível de superação. Porque a experiência que eu vivo, eu não posso negar. A experiência que eu vivo, eu não posso dizer para mim mesmo, não aconteceu. Pode ter muita gente que nem acredite, mas eu tenho que acreditar, porque eu vivi aquilo. Quando eu conheci a Cristo, e num ambiente, vocês sabem, dentro da universidade, eu fui muito questionado, e uma das coisas que eu não tinha muita base, aliás, não tinha base bíblica nenhuma ainda, estava caminhando no início da fé cristã, mas uma coisa eu dizia para as pessoas. Eu dizia, olha, você pode dizer o que você quiser. Agora, a experiência que eu vivi, não tem quem possa negar. Eu não posso negar, porque eu vivi isso. Foi uma experiência minha. A experiência, como a gente canta, é pessoal. Eu vivi. Então eu não vou negar nunca. Por quê? Porque eu vivi. Seria negar a mim mesmo. Então talvez Deus esteja querendo dizer algo a você hoje em relação à superação, seja na família, seja na sua vida, mas o exemplo vem de uma família. Porque quando o texto que eu vou ler aqui, Gênesis 24, 39 e 40, diz assim: então, quando Abraão mandou o seu servo, o servo perguntou ao Senhor, Abraão com S minúsculo, então perguntei a meu Senhor, e se a mulher não quiser me acompanhar? Ele respondeu, como que diz assim, não existe essa possibilidade. Olha o que ele diz: o Senhor a quem tenho servido enviará seu anjo com você e coroará de êxito a sua missão.
para que você traga para meu filho uma mulher do meu próprio clã, da família de meu pai. Ora, esse fato é o servo dizendo para a família. Ele está citando o episódio que aconteceu lá no começo de 24, Gênesis 24. Quando ele de fato perguntou, e se ela não quiser vir? Ele disse, não há essa possibilidade. Porque o Deus, como quem diz assim, o Deus que eu creio, o Senhor a que eu tenho servido, vai enviar o seu anjo com você. Ou seja, o Espírito de Deus está com você. E isso vai se cumprir, porque é a promessa de Deus que eu vou gerar uma grande nação. É promessa de Deus que eu vou ser pai das nações. E aí eu preciso que meu filho tenha uma mulher e que também seja pai de muitos, etc, etc. Ele tinha essa certeza. Como esse fato nos mostra, por exemplo, uma experiência com Deus? Perceba, nós estamos lendo 39 e 40 de Gênesis 24. Mas é a repetição da afirmação feita lá em Gênesis no começo. Aqui é a experiência que foi afirmada pela fé por Abraão. Essa experiência foi vivida pelo servo. Sabe quem foi muito beneficiado com essa experiência? O servo. Porque o servo recebeu a mensagem e disse, olha, não tem possibilidade, vai tudo dar certo. E aqui ele está dizendo, assim mesmo como Abraão disse, que o Senhor estava comigo, aconteceu. E a jovem disse, eu quero ir, eu vou. Não havia essa possibilidade. O servo foi profundamente abençoado. A superação vem quando nós assistimos o resultado das nossas atitudes de fé. Veja que para Abraão era muito importante, ter a esposa do seu filho que fosse da sua descendência. Ele estava distante da terra, era um desafio para essa família prosperar, manter a prática histórica da bênção familiar, mas ele envia o seu servo em busca pela fé. A fé precisa crer, a fé precisa ser fundamentada nas experiências. A experiência fortalece a fé. E foi isso que aconteceu aqui. Era uma promessa e a promessa se cumpriu. E disse-lhe o servo, se porventura não quiser vir, não tem essa possibilidade. Então, a partir dessa pergunta, Abraão faz essa afirmação de fé. E assim vai ser na minha vida. Assim vai ser na sua vida, assim vai ser na nossa vida, onde quer que nós estejamos, assim será na nossa vida. As nossas experiências vividas não podem ser negadas, por isso peça a Deus experiências com Ele, entre em comunhão com Deus, insista em viver, não se satisfaça em viver na superficialidade, não se satisfaça em viver a experiência dos outros. Não, é muito bom eu escutar o testemunho de Adilson, é muito bom eu escutar o testemunho de Murilo, é muito bacana eu ver o que Deus tem feito na sua vida, Ricardo, ou Sandro, ou Isabel, mas eu quero viver as minhas experiências com Deus. Eu tenho esse direito e Deus está comigo assim como está com você, então eu quero viver. O que eu preciso fazer para isso? Eu preciso mergulhar numa vida de intimidade com Deus, de maneira que eu não possa negar em nenhum momento a minha experiência com Ele, e isso vai fortalecer, vai me ajudar a superar. A superação vem por aquilo que Deus fez 1 minuto atrás na sua vida, é um combustível para o minuto seguinte. Você abastece com a experiência e vai. E eu não estou dizendo que você vai viver de experiência em experiência, não. Mas quando ela acontece, e elas acontecem, elas devem ser combustível para a sua superação. A cada dia eu sou fortalecido por ter as minhas próprias experiências. Eu já li muitos e leio muito, visito irmãos, visito igrejas, tenho um privilégio, eu diria, de visitar obras no mundo todo que Deus tem feito, um privilégio que me é dado, e eu acho isso fantástico. Mas eu não abro mão da minha própria experiência. Quando eu experimento, a minha superação se agiganta. Quando eu olho nessa igreja aqui, é um combustível de superação para mim. Olhar para vocês aqui é um combustível de superação. Não só porque eu tenho, em cada fileira daqui eu tenho histórias que eu posso contar aqui, que vão me ajudar a superar. No momento que eu estiver fraquejando na fé, eu posso me lembrar de várias fileiras aqui e sair dizendo, mas o Senhor atuou ali, olha ali,
olha o que Deus fez naquela vida, olha lá atrás o que Deus fez. Aí eu me agiganto. Porque esse é o mesmo Deus que eu creio, é o mesmo Deus que eu sirvo. Quando eu olho aqui, né, quando eu vou lá para trás, que eu vejo o começo disso tudo aqui, 19 anos atrás, eu vejo a gente aqui reunido num lugar imundo, sujo, horrível, uma Babilônia, com 25, 30 pessoas aqui reunidas para iniciar essa igreja. A Celina está aqui hoje, que estava aqui nesse primeiro dia, e nós simplesmente olharmos para aqui hoje, vemos culto da manhã totalmente lotado, culto da tarde totalmente lotado, essa multidão aqui, e outro culto que a gente vai começar às 8h30 da manhã, e amanhã eu vou visitar um lugar na Zona Norte, vamos começar um culto na Zona Norte. Ou seja, eu vejo tudo isso acontecer, eu sei que não é por minha causa, eu sei que é a obra de Deus, eu sei que é a mão de Deus, isso me fortalece, deveria fortalecer você, deveria ser o combustível da sua fé, da sua esperança, e lhe dar motivos para você dizer: eu posso superar. Porque esse mesmo Deus que tem feito tudo isso pode fazer na minha vida. Quando eu olho para a minha família, eu vejo os exemplos de tantos desafios que eu já vivi. Tudo bem que eu tenho uma mulher maravilhosa dessa aqui. Investimento. Tem que investir. Eu olho para a minha família, eu vejo os desafios que nós já enfrentamos. Eu vejo que nós superamos um a um. E não foi por causa de mim, ou de Valéria, ou dos meus filhos, não. Foi por causa do Senhor, que nos fez superar e continua fazendo que a gente supere. Eu visitando essa semana passada, retrasada. Você sabe, eu estava lá nos Estados Unidos visitando a igreja do pastor Rick Warren, igreja de Saddleback. Nós fomos convidados ali para um encontro com pastores ali, do mundo todo. E ele, numa sala menor, com apenas 100 pastores, ele compartilhou o coração dele. E você vê aquele gigante, aquele homem que é uma celebridade, no sentido popular, mas é um gigante de Deus. Tem enviado para o mundo missionários, gente como você, gente comum, mais de 26 mil pessoas da igreja dele já foram em missões para todos os países do mundo. É uma obra fantástica, uma coisa linda, mas naquela sala, nós estávamos ali reunidos, eu vi aquele gigante de Deus compartilhando os seus dramas, derramando lágrimas conosco e dizendo como ele superou uma por uma. Um filho que tirou a própria vida, que abalou a sua vida, ele diz como superou cada desafio daquele. A família enfrenta desafios e vai enfrentar sempre. Se você ainda não tem as suas próprias experiências, busque-as com Deus. E não saia buscando por aí, não. Eu vou para uma caverna, não sei onde. Não. A caverna é aqui. A caverna é na sua célula, é no seu quarto, é no closet da sua casa. É de joelhos em qualquer lugar, é na beira de uma praia. É onde o Deus está, e Deus está em todo canto. O Senhor está com você. Busque intimidade com Ele, porque por mais que você enfrente obstáculos, dificuldades, aquela experiência ninguém tira de você. E você não pode negar. Então, a família de Abraão, de Isaac e de Jacó já nasceu, a família de Isaac e Rebeca já nasceu diante de um desafio, mas de um desafio que foi fortalecido pelas suas próprias experiências. Também quer ver outra coisa que ajuda? É ter paciência para esperar a promessa. Paciência para esperar a promessa. Se você ler a história de Rebeca e de Isaac, você vai ver que ele esperou cerca de 20 anos. Casou, somente 20 anos depois ele teve filho. Ele não tinha filho. Rebeca era estéril, assim como seu pai. Rebeca era estéril, assim como a sua mãe. Como a Sara e Abraão, aliás. Como a mãe de Isaac era estéril e Deus deu à luz a ela vários filhos. Rebeca também era estéril. Durante 20 anos houve oração e a Bíblia diz que ele intercedeu, orou e ela concebeu. Paciência. Ter paciência é algo que nos ajuda a superar, não é verdade? Eu não estou dizendo aqui, gente, parece óbvio, né? Mas é preciso que se repita. Ter paciência, todo mundo sabe que é óbvio, mas precisa repetir. E eu
afirmo, eu não estou dizendo isso, eu não estou dizendo que é fácil. Eu estou dizendo que é preciso. Entenda, eu sei que não é fácil, porque eu sou igual a você. Mas eu estou dizendo que é necessário que haja paciência, que é fruto do Espírito, que deve estar em nós, que é parte de Deus em nós. Olha a história da salvação, e essa é a virtude das virtudes. Foi pela paciência que muitos conseguiram o sucesso. A fé venceu, as batalhas foram vencidas. Abraão superou os obstáculos que às vezes pareciam insuperáveis, assim como nós muitas vezes temos obstáculos que nos parecem insuperáveis. Mas ele teve paciência, espera no Senhor. E chegaram as promessas. Quando Abraão foi, assim como Isaac, como Abraão e Isaac foi a mesma coisa. Você vai ser pai de uma grande nação. Vá lá para fora, olhe para as estrelas, tente contar, você não vai contar, assim como você não vai contar os descendentes que vão vir de você. Tantos outros, pela paciência, chegaram às promessas. Você está impaciente porque algo não está ainda concretizado na sua vida? Tenha paciência. Você está inquieto, inquieta? Tenha paciência. Há um tempo, e o tempo é de Deus. Nós não temos ideia. Nós só conhecemos um tempo cronológico, mas há um tempo que é um tempo de Deus. É como Pedro, quando Jesus disse para ele: o que eu faço agora você não entende, mais tarde você vai compreender. Quando ele queria lavar os pés de Pedro, e Pedro não estava entendendo nada. Em muitos episódios na Bíblia é assim. As pessoas não estão compreendendo, e vem a palavra, e vem um conselho. A seu tempo. A seu tempo. Você acha que o que Deus tem para você vale a pena? Você acha que o que Deus tem para você vale a pena? Amém? Então o que vale a pena esperar. O que vale a pena esperar. O que vale a pena possuir, vale a pena esperar. O que vale a pena você possuir, vale a pena você esperar. Se você crê que vale a pena possuir aquilo que seja o propósito de Deus para a sua vida, você deve entender que vale a pena esperar com paciência. Esse foi o exemplo de Isaac, a sua família. Ele tinha a promessa. Rebeca era estéril, mas ele espera ali praticamente 20 anos para poder. Quantas pessoas conhecem histórias aqui de pessoas que oraram por outros, que intercederam por outros, durante anos e anos e anos e anos. Mas um dia, a ficha caiu. Ninguém sabe nem mal o que é isso, né? Entrou, conectou aí o Wi-Fi, sei lá como é que diz hoje. Mas a ficha caiu, caiu o entendimento. Depois de tanto tempo. E por que não foi antes? Nós não sabemos. Nós não temos o conhecimento da história ampla. Nós temos uma visão muito limitada como seres humanos limitados. Nós não temos nem a condição de ter uma compreensão plena. Somente Deus vê tudo isso. Mas de alguma forma, essa paciência gerou em você perseverança e gerou em você o gosto, o sabor daquela vitória. Essa é a história da família de Isaac. Gênesis 24, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, o qual aos 40 anos se casou com Rebeca, filha de Betuel, o arameu, também arameu. Isaac orou ao Senhor em favor da sua mulher, porque era estéril. O Senhor respondeu. Por conta dessa paciência, o povo de Deus prevaleceu. Veja o fruto, veja o resultado, veja o benefício. E chegou até nós Jesus, o Messias, o Salvador. Então a paciência é presente em todas as experiências bíblicas. Os grandes gigantes de Deus foram homens e mulheres que tiveram paciência. Viram paciência maior, exemplo do que o povo que esperou séculos e séculos para estar ali no Jordão, vendo a terra prometida do outro lado. É como você estar na Rua da Aurora e ver o Palácio das Princesas e dizer assim: ali é a terra prometida, ali é o lugar, não que o palácio seja terra prometida, mas ali
O povo, por centenas e centenas e centenas de anos, milhares de anos, tinha expectativa de ganhar a terra prometida. E ali do outro lado do rio estava a terra prometida. Quanta paciência, quantas gerações morreram sem ver, e os seus descendentes mantiveram a paciência. Por isso que a Bíblia está repleta disso. Hebreus 6 diz: e assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Mas se esperarmos o que não vemos com paciência, mas se esperarmos o que não vemos, com paciência esperamos. De modo que vocês não se tornem negligentes, diz o escritor de Hebreus, mas imitem aqueles que por meio da fé e da paciência recebem a herança prometida. Por meio da fé e da paciência. Fé sem paciência parece que não funciona bem, né? A fé tem que estar associada à paciência. A fé tem que estar associada, porque a fé é a certeza das coisas que não se vê. Então, se eu não estou vendo, eu tenho que ter paciência. Ande com Deus assim, fé com paciência. Se nós seguirmos procurando, você vai perceber que a palavra de Deus está repleta de exortações desse tipo, que requer de nós paciência. E eu fiquei pensando, quando preparava para ministrar aqui para vocês hoje, por que tanta exortação em relação à paciência? Por que você diz tanto ao seu filho para apagar a luz? Apaga a luz. Porque ele não apaga. Não é? Aí você tem que dizer toda vez. Por que tanta exortação quanto a paciência na Bíblia? Porque é preciso para nós, é extremamente necessário. E nós somos muito impacientes. E Deus está dizendo: tenha paciência, tenha paciência, tenha paciência. O agricultor que planta a semente, planta com paciência. Nós queremos o enxerto logo. Eu gosto de plantar algumas coisas. Lá em casa a gente planta algumas coisas. É claro que quando eu plantei um monte de coisa lá em casa, fruteira especialmente, eu plantei enxertado. Eu plantei um limoeiro que já veio com limão. E esse aqui é o primeiro limão, eu já quero usar ele. Eu plantei uma mangueira que já veio com a manga. Sou meio apressado nisso. Mas o agricultor que planta, mas eu plantei uma bananeira que tive que esperar e fico lá esperando. Eu vou lá uma semana, vou na outra, como se fosse ver alguma coisa, aí olho, tá bom, ainda não. Eu sei que vai demorar 2 meses, mas toda semana que eu vou lá, se eu for lá, ainda não está pronto. Haja paciência. Tudo que a gente faz na vida precisa de paciência. Sua família, tenha paciência. Tenha paciência com seu marido. Tenha paciência com a sua esposa. Tenha paciência com seus filhos. Não transfira para a sua mente os seus filhos. Seus filhos são de outra geração. Eles veem as coisas totalmente diferentes como vocês veem. Não adianta você, mas no meu tempo, ou ele quer saber lá do seu tempo. Meu pai, se dissesse, no meu tempo, meu pai no seu tempo foi o pós-guerra. Não adianta nada para mim. Não é a sua experiência que vai ser copiada e que tem que ser igual ao do seu filho. Ele tem outra mente. Tem que ter paciência. Traga para a sua vida, exercite a memória, veja que ela está ali, ou precisa estar presente na sua vida, a paciência, na sua família, e mais, veja que quando ela foi exercitada, o resultado foi benefício, superação. Paciência é uma dessas virtudes de Deus, que quando encaixa no ser, quando é transferida para os nossos hábitos, da nossa vida, os efeitos são tão positivos que dificilmente você vai conseguir calcular os benefícios. Dificilmente. Eu posso garantir, paciência, você não calcula os benefícios da paciência. A palavra paciência significa virtude de quem suporta males e incômodos sem queixumes nem revolta. Só essa definição aí, vê? Virtude de quem suporta males e queixumes sem revolta. Imagina isso dentro do casamento, que bênção. Imagina isso dentro da família, que maravilha. Você ouvir os queixumes do seu marido e ficar ali, quase zen. Bênção. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Qualidade de quem espera com calma o que tarda. Perseverança em continuar apesar das dificuldades
e da demora. Lhe ajuda isso? A mim me ajuda. A ideia da palavra paciência é uma boa vontade longa. É um bom espírito, espírito de boa vontade alongado. Isso aqui é a palavra. Mas a gente vive num mundo instantâneo, né? Você quer tudo, pá, pá. Eu sou da geração que viu os instantâneos nascer. É a minha geração baby boomers. Eu me lembro quando era criança e eu tomava Toddy. Quem riu porque sabe o que eu vou dizer. Da minha geração. Toddy era aquele achocolatado que está aí hoje, mas que não era instantâneo. Você lembra? Você botava o Toddy e ele ficava boiando. Você tinha que amassar. Você passava 20 minutos amassando e 5 segundos tomando, até ele se dissolver. Aí depois chegou o Nescau instantâneo, Toddy instantâneo. O Toddy, muito bacana isso. O Toddy não. Uma tecla no computador. Eu sou da geração que viu nascer os alimentos congelados. Você quer o que hoje? Quero um frango à parmegiana. Tira ele da geladeira. 5 minutos no micro-ondas. Pá. Cheirando frango à parmegiana. É assim. Essa é a geração instantânea. Você vai comer aonde? Ali no self-service. Bota rapidinho. Ali no fast food. 5 minutos. Está pronto. Tudo rápido. Eu sou da geração e a tecnologia me fez acreditar que 5 segundos é uma eternidade. 5 segundos é uma eternidade dentro do meu computador. Teclo, 1, 2, 3, 4, 5. Meu, que demora. Que demora. É a geração do instantâneo. Isso é trazido para a minha vida, é trazido para a sua vida. Você quer tudo instantâneo. E quando chega na presença de Deus, diz: Senhor, é instantâneo, não é Toddy não. É instantâneo, eu quero agora. Aí vem aquele povo que diz: e como é que é? Eu determino, eu reivindico. Quem é você para reivindicar coisa nenhuma nesse mundo? Quem é você para determinar nada? Você tem um Deus que determina todas as coisas. Você fique quieto, fique calado. Se você me escuta, fique quieto e diga: Senhor, o Senhor que determina tudo, determine na minha vida. Eu estou aqui para ouvir. E com paciência. Com Deus não é instantâneo, gente. Na família, no casamento. 1 Coríntios 13 é que diz que o amor é paciente. Essa palavra também, ela traz a ideia, sabe de quê? Veja que coisa interessante. De atitude de possuir esse ânimo longo e de alguém que não desiste nunca. De quem? Do outro. Tem relação com o ser humano. Nunca desiste do outro. Esse amor precisa existir, ser fortalecido na família, no casamento, nos relacionamentos, onde cada um se compromete em nunca desistir do outro. Aliás, quando você casou, você disse isso. Você é fiel a você até que a morte nos separe. Ou você mata, ou você morre para cumprir a promessa. Não desista da sua família, nunca desista dos seus filhos. Esse é um legado de tantas famílias da Bíblia Sagrada que nos deixa. Imagina uma família sem a possibilidade de desistência. E quando você selou ali, disse: o amor que eu tenho por você é para não desistir nunca de você. Eu não vou desistir, acabou-se. Veja como traria segurança, como traria estabilidade para as nossas vidas. Mas aí o nosso problema é que nós cometemos muitos erros. E Isaac e Rebeca não foi diferente. Eles cometeram inúmeros erros. A gente pode listar aqui alguns dos erros que eles cometeram, mas eu preciso enxergar os erros com os olhos da graça e não com os olhos da lei. A lei é tirana, a lei é fria. Se você não colocar graça onde ocorrem os seus erros ou os de outrem, a linha do amor de misericórdia, essa cadeia de misericórdia e de amor vai se quebrar e vai entrar a lei. E como eu disse, a lei é tirana.
A lei não é amor generoso. A lei é olho por olho, dente por dente. A lei não tem misericórdia. A lei fez, paga. A lei diz isso. Jesus diz, quando você recebe, você dá a outra face. É a graça. Essa lei não tem o aval de Jesus. A nova lei, eu levo, eu dou a outra face. Muito tempo eu deixei de me preocupar com qualquer pessoa que deseje, ou que me bate na face, metaforicamente falando. Eu aprendi que a resposta é dada por Deus, não por mim. Quando Jesus disse àqueles legalistas, quem não tem pecado que atire a primeira pedra, ele estava ensinando sobre misericórdia. Ele estava já ensinando sobre graça. Quem acha que nunca erra, nós erramos. Quem acha que nunca erra, deve também dispensar a graça e a misericórdia para ele. Eu nunca erro, não preciso de graça e de misericórdia. Pronto, ok. Se você diz que não erra, dispense a graça, dispense a misericórdia. Mas eu não consigo. Eu me assumo como errante. É por isso que Deus não desiste de nós. Ele nos enxerga pela graça. Você comete erros? Isaac e Rebeca cometeram vários. Mas Deus olhou para eles pela graça. Graça com arrependimento chama-se restauração. Quer ver, um dos erros foi a preferência. Gente, olha, escuta aqui. Você sabe quem é? Sabe qual é a família que pode ter preferência por filho? Só tem uma família que pode ter preferência por filho. É que tem filho único. Só essa. O resto não pode ter preferência. Ah, não, porque fulano é o meu xodó. Não é xodó coisa nenhuma. Você não faça isso, porque você vai fazer o que Isaac e Rebeca fizeram. Gostava do outro por causa da comida, ela gostava de Jacó. O que é que eles fizeram? Gerou um conflito. Essa mulher, Rebeca, ficava instigando o filho Jacó a tomar o lugar de Esaú. Ficava brechando o que o filho Esaú conversava com o pai, para depois, com o filho Esaú conversava com o pai, para depois entregar a Jacó e dizer, vai na frente e faz isso. Fazia complô com o seu filho contra o outro filho. Você pode estar achando isso um exagero, mas preferências na família são um grande erro. Olha lá o texto, os meninos cresceram, Esaú tornou-se caçador, habilidoso, vivia percorrendo os campos, ao passo que Jacó cuidava do rebanho e vivia nas tendas. Isaac preferia Esaú, porque gostava de comer de suas caças. Rebeca preferia Jacó. Não diz por quê. Por conta disso, Rebeca foi armar ciladas para o seu outro filho. As preferências são erros graves. Mas mesmo assim, quando nós erramos, eu estou trazendo o exemplo porque foi um erro grave que causou em seguida a briga dos irmãos e eles queriam matar-se um ao outro. Fugiu. Teve que fugir, teve que se afastar porque queriam se matar. É grave, é. Mas houve a graça de Deus, porque Deus os viu pela graça, porque eles estavam dentro do plano de Deus, que era muito maior do que o que eles mesmos estavam pensando. E eles prosperaram lá na frente. Graça com arrependimento é restauração. Quer ver outro erro? As concessões. Coisa terrível são as concessões. Sabe o que? Concessão é fugir de se fazer aquilo que é certo fazer. É associado à mentira. Concessão é quando você floreia um fato para torná-lo palatável. Você compromete a verdade em nome de um suposto sucesso. Quando os homens do lugar viram, ele fez a mesma coisa do pai. O pai foi para o Egito com Sara e disse, olha, entrou aqui nessa terra, você é minha irmã, porque se souberem que você é minha esposa, vão me matar para ficar com você. O filho fez a mesma coisa, disse, olha, Rebeca, você é muito bonita, a gente vai entrar nessa terra, você é minha irmã, porque quando chegar lá, esses caras vão querer me pegar, vão querer me matar para ficar com você. Ele envolveu a mentira no meio. E quando descobriram isso, o Abimeleque, lá, o rei daquela região, disse, o que é que você fez? A gente podia matar você, a gente ia assassinar você, porque você fez isso.
quer superar Alice com a verdade. Mas mesmo com esse erro, a graça gerou bênção na vida de Jacó e na vida de Esaú. Outro erro é dissimulação. Dissimular significa disfarçar, significa ocultar. Foi isso que Rebeca fez. Ela era dissimulada, mostrava uma coisa e era outra. Na vida nossa nós não podemos fazer isso. Esse é o exemplo para nós agirmos na verdade. Rebeca estava ouvindo o que Isaac dizia a seu filho Esaú. Quando Esaú saiu ao campo para caçar, Rebeca disse ao seu filho: ouviu seu pai dizer isso, faça aquilo. Armou uma trama para enganar o marido com o outro filho. Grave erro. Mas a graça de Deus os envolveu. Foi o autor da graça que os envolveu. Porque a Bíblia diz, Jesus diz, não há nada oculto que não venha a ser revelado. Lucas 12:2 diz isso. Preste atenção. Deus enxerga os nossos erros, mas em Jesus Ele enxerga pela graça. Quando há arrependimento, vem a restauração. Muitos de nós, só nos superamos, eu diria todos nós, por conta de um gesto de misericórdia e graça que veio em nosso favor. Então essa história é para nos mostrar que nós queremos sair daqui hoje sabendo que a superação é possível, que a família pode superar, que você pode superar, desde que você viva Deus na sua vida, viva as experiências de Deus na sua vida, busque Deus intensamente na sua vida e viva com Ele intimidade. Achei bonito quando eu estava com um pastor, um grande pastor muito conhecido no mundo todo, não interessa o nome aqui, em oração, quando a oração dele foi assim: Senhor, o Senhor tem sido meu amigo todo esse tempo. Só aquilo já me emocionou, já me derreti ali. Isso é uma relação bonita. Tem uma intimidade com Deus. Tem as suas experiências. Tenha paciência para esperar em Deus. Não se precipite. E enxergue os erros, veja os erros, mas os veja pela graça. Repreenda todo espírito legalista da sua vida. Enxergue pela graça. Assim é possível que mesmo a família, mesmo a vida sendo um desafio, nós podemos superá-los. Porque nós estamos vivendo com o Senhor, sendo pacientes, esperando nele e envolvidos pela sua graça. Vamos orar? Deus querido, obrigado, Senhor, pela tua graça, obrigado pelo teu amor na nossa vida, pela tua misericórdia, sem a qual nós teríamos sido consumidos. Pedimos, Senhor, por cada uma das vidas que estão aqui, pelas nossas vidas, por aqueles que nos assistem, para que a tua mão graciosa nos envolva de tal maneira que nós possamos superar todos os obstáculos que se colocam diante de nós, agarrados contigo, passando pelo vale da sombra e da morte, mas agarrados contigo, Senhor. Nós vamos viver eternamente. Obrigado, Jesus. No nome de Jesus. Obrigado, Senhor. No nome de Jesus. Amém. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria.
consagrar meu lar a ti, o nosso futuro para te servir. Com toda a minha força e entendimento, quero dedicar o meu lar a ti. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus.